Com muita alegria que estamos aqui novamente com os amigos, a gente pode falar assim, com a minha família virtual, que é o Blossom, e muito feliz de estar revendo meu querido amigo Carlos também. Que todos possam receber aqui do meu coração pernambucano um abraço muito grande. Que as bênçãos de Jesus de Nazaré, o divino condutor de nossas vidas, e de Maria Santíssima, nossa mãe protetora, possam nos envolver nesta noite. Queremos deixar gravado, registrar a alegria de estarmos aqui no dia do nascimento da filha de Rafael, que a família de Rafael e a bebezinha dele receba de todos nós, neste momento, as melhores vibrações, que o lar de Rafael seja banhado na luz amorosa da nossa Mãe Santíssima. Seja bem-vinda, filhinha de Rafael. Depois bota o nome dela aí, Rafa, para a gente saber qual o nomezinho que vocês colocaram. O tema de hoje, o Cristo psicológico, nós buscamos, pensamos como é que a gente ia construir esse estudo, e a gente lembrou de uma página que foi escrita pela benfeitora espiritual Amélia Rodrigues, pela mediunidade do nosso querido Divaldo Franco, que está no livro Vivendo com Jesus. É o capítulo 18. E o título desse capítulo é exatamente A Psicoterapia de Jesus. Então, nós vamos apoiar as reflexões de hoje na escrita da benfeitora espiritual Amélia Rodrigues. E vamos trazer na nossa mente, nesse momento, olha só, Rafael colocou aqui o nome, é Olívia. Seja bem-vinda, Olívia. Então, vamos trazer nesse momento a figura amorosa, impoluta de Jesus. Vamos visualizar o nosso Mestre, andando descalço pelas areias do lago de Genezaré, a todos acolhendo, a todos amparando. Visualizemos a figura do nosso Mestre sentado no barco de Pedro, a multidão na praia, escutando os seus ensinamentos. Jesus não fazia distinção de pessoa nenhuma. A todos ele acolhia. E também Jesus não perdia a oportunidade de passar a mensagem do Evangelho. Porque os ensinamentos do nosso Mestre, eles atravessam os séculos e os milênios e chegam até nós, trazendo uma mensagem de profundo significado psicológico. Por que psicológico? Porque Jesus fala, não apenas falou, mas ele presentifica, ele materializa a criatura que tornou-se psicologicamente harmonizada, equilibrada, amorosamente em sintonia com o Pai. Por isso ele é o nosso Cristo, ele é o ser que nos conduz, que nos tutela, é o Senhor da vinha, porque a sua natureza psicológica, ela resplandece. A dimensão psíquica divina de Jesus, ela já alcançou uma tamanha envergadura que ele consegue ser para nós este modelo e guia que está, como está consubstanciado no Livro dos Espíritos. Então a gente começa trazendo uma ponderação da benfeitora espiritual Amélia Rodrigues, quando ela diz assim: sabia Jesus que todos os males que afligem o espírito humano procedem do seu interior, de suas matrizes geradoras da personalidade. Matrizes geradoras da personalidade. A gente vai desdobrar isso aqui um pouco. Nas quais estão cristalizados os hábitos doentios, esses filhos diletos do egoísmo e da violência.
Então vamos refletir um pouco. A natureza de cada ser humano, de cada filho de Deus, de cada criatura de Deus é divina. Dentro de nós está inscrita toda a potência amorosa do nosso Pai. É o nosso DNA divino. Então nós fomos feitos para resplandecer. Nós somos criados por Deus para nos tornarmos seres divinos, porque somos filhos de Deus. Mas essa essência divina está, como dizia Sócrates, em potência. Ela existe, ela nos atravessa, ela está no nosso DNA espiritual, mas está em potência. O que está em potência precisa ser potencializado, ou seja, precisa ser desenvolvido, precisa ser exercitado. Então, nessa perspectiva, a gente vai estabelecer uma diferença entre a nossa natureza primeva de filhos de Deus e a personalidade. A personalidade é aquilo que nós estamos nos nossos processos existenciais, nas nossas circunstâncias existenciais, porque interexistimos entre o plano físico e o plano espiritual. Então, a nossa personalidade é aquilo que nós vamos evidenciando nas nossas interrelações sociais, intersubjetivas, na nossa forma de ser e de estar no mundo. Ou seja, a nossa personalidade, ela vai mudando, ela vai se transformando. A nossa personalidade também sofre influência do meio, sofre influência daqueles que compartilham a existência conosco. E é por isso que a benfeitora espiritual, Amélia Rodrigues, a professora Amélia, ela diz assim: sabia Jesus que todos os males que afligem o espírito humano procedem do seu interior, de suas matrizes geradoras da personalidade. Matrizes geradoras da personalidade. Ou seja, o contexto, a cultura, as relações, as matrizes, numa dimensão ética, em que essa pessoa, esse ser, está envolvido. E aí ele vai se conectar conforme o seu desenvolvimento moral e espiritual com esta ou aquela cultura, aquela ideologia, aquele pensamento, e esses pensamentos, esses valores, eles vão repercutir em seus padrões comportamentais. Isso é a personalidade. Cada reencarnação, nós temos oportunidade, nós temos uma nova personalidade, podemos assim dizer. Olívia, que reencarnou e hoje vive o seu primeiro dia de vida nesta nova reencarnação, ela está tendo uma nova personalidade. Ela se chama Olívia, ela é filha do Rafael. Ela nasce nos Estados Unidos. Mas a personalidade de Olívia já atravessou outras existências, com outras personalidades, outros nomes, outras culturas, outros contextos sócio-históricos, e sofreu influência disso. E esse campo de aprendizagem sociocultural ajudou nessa luta do existir, Olívia a formar o seu arcabouço, tudo que ela traz, tudo que ela foi. E que está aí agora adormecido, porque ela vai estar no início dessa reencarnação e até os 7 anos, Olívia, ela tem um novo cérebro, uma nova chapa cerebral, como diz Emmanuel lá no livro Rumo Certo, se eu não me engano é o capítulo 13, aí os pais dela têm a oportunidade
de, ao se começar essa nova personalidade, implementar na nova estrutura cerebral princípios, valores, afeto, amor, cuidado, estruturantes, que vão ajudar esse ser. A partir dos 7 anos, essa é a média do nosso contexto ainda, do contexto da Terra, que ainda é um plano de provas e expiações que está saindo do plano de provas e expiações e entrando na regeneração. Então, a nossa infância, ela tem um pouco mais longa, é mais longa. E os 7 anos são o que na psicologia nós chamamos de idade sagrada. Porque é nesse momento que você vai poder, a gente já inclusive está me vindo aqui um déjà vu, acho que a gente já conversou sobre isso num estudo sobre a infância. Não sei se vocês lembram quem estava aqui, não é? Mas a partir dos 7 anos, tudo que Olivia foi, começa a chegar, devagarzinho. Ela começa a mostrar as suas características. Então, a personalidade, ela é influenciada por todo esse processo. Ficou claro isso? Mas não esqueçamos que, para além da personalidade social, cultural, étnica, somos o que antes disso? O que é que somos? Espíritos imortais, filhos de Deus. E dentro de nós existe todo um arcabouço ético, todo vamos dizer assim, um cálice sagrado de valores e princípios que advém de Deus e que formam a nossa consciência espiritual. No entrechoque das nossas reencarnações, das nossas relações, nós precisamos olhar para dentro, não para fora exatamente. A gente olha para fora porque somos do mundo, estamos no mundo, somos seres de relação. Mas lá, como Sócrates nos explica, lá na porta do oráculo de Delfos, a gente vai encontrar: queres ser feliz? Conhece-te a ti mesmo. Conhecer a si mesmo diz respeito a atravessar a noite escura da alma, as sombras, que a benfeitora Amélia Rodrigues refere-se aqui como hábitos doentios cristalizados, filhos diletos do egoísmo, da violência, que ainda agasalhamos no nosso processo antropológico de desenvolvimento, quando ainda estávamos mais próximos dos animais, nós ainda temos essas questões, essas sombras. Mas, para além disso, está o pote dourado, está o cálice sagrado. Por isso, conhecer a si mesmo é um processo de dar conta, numa dimensão psicológica, dessas sombras, desses conflitos, desses sentimentos, ideias ainda, crenças espiritualmente disfuncionais, mas é também encontrar o melhor de nós. Carl Gustav Jung, que foi o teórico da psicologia humana que mais se aproximou da dimensão espiritual do ser, ele dentro da sua teoria, ele vai trazer o arquétipo da sombra. E ele fala que na sombra não está apenas o pior de nós. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, o preconceito, o racismo, a homofobia, tudo que a gente está vendo aí e exposto, né, a céu aberto, que a gente está vendo, né?
nesse momento tão inquieto que a Terra passa, dentro de nós existe um lago límpido, cheio de luz, de potencialidades, de amor. Mas é preciso atravessar esse Hades, esse inferno. Então, a doutrina espírita, com o seu projeto planejado na espiritualidade superior, de trazer para nós o Evangelho de Jesus na sua dimensão mais ampla, na sua dimensão mais lúcida, raciocinada e sentida. A doutrina espírita é toda uma convocação para esse autoencontro, para que a gente mergulhe nas águas do nosso mundo interior, para que a gente se conheça. Então, nos primeiros anos da nossa aproximação do Espiritismo, eu, eu sou espírita de nascença, mas eu passei por fases. Então, passei já por fases mais assim, logo quando eu era mais jovem, assim, aquilo muito apaixonado. E, e eu ainda não entendia o que era o Espiritismo. E aí eu comecei a estudar muito, me aprofundar, estudar, que eu sou um espírito que gosta de estudar, gosto de ler. E aí eu vivi outra fase, foi uma fase assim bem teórica, bem, bem de conhecimento, dos ensinamentos, bem raciocinada. E avançando, né, porque isso faz tudo parte do processo. Avançando, vivendo, a gente inicia uma fase já há alguns anos de vivência espírita, na qual o sentimento, o sentir, ou seja, os ensinamentos fazerem sentido. Porque quando os ensinamentos eles estão numa dimensão de logos, eu sei, eu raciocino, eles ainda não são capazes de nos transformar. Há irmãos nossos que pregam o Evangelho de Jesus, que pregam a doutrina espírita, que conhecem a doutrina espírita, conhecem em profundidade, mas ainda esses conhecimentos não começaram a fazer sentido psicológico. Não tem problema nenhum, é um estágio, é o momento da pessoa. É processual. Não é porque você hoje sabe que você vai mudar de uma hora para outra. Porque há aspectos da nossa personalidade que nós trazemos desde prisco tempo, que reverberam em condutas, em crenças, em posturas, que se manifestam ou ainda hoje. Então a doutrina espírita me ensina que sou um espírito, que essencialmente eu não tenho pátria, que eu posso reencarnar nesta ou naquela localidade, inclusive poderei ser exilado da Terra, que posso ir para outro orbe. A doutrina espírita me ensina que eu não tenho um gênero determinado, que eu posso reencarnar tanto no gênero feminino ou num corpo masculino, conforme minha necessidade de aprendizagem. A doutrina espírita me ensina, eu sei que a existência é apenas uma fase breve. Eu estou reencarnado aqui. Mas mesmo sabendo disso, que posso voltar amanhã, eu posso estar aqui, sabendo disso, vivendo de forma materialista. E mesmo sabendo disso,
Eu posso ser racista ainda. E mesmo tendo compreensão, estar no nível cognoscente de que não existe para mim, para ninguém, para nenhum de vocês, nem para mim, nem para ninguém, uma pátria determinada, uma etnia determinada. Eu ser uma pessoa com preconceito étnico. Porque saber é só o começo. Sentir é que é. Quando os ensinamentos alcançam uma dimensão psíquica, quando a gente fala psique, é alma. Quando os ensinamentos atingem a dimensão da psique de forma profunda, aí, aí você é espírita, de verdade. Aí você é cristão, de verdade. Porque Jesus começa a fazer sentido. E aí a gente começa a mudar. A gente vai passar por um incômodo. A gente começa a questionar, não ao outro. Porque enquanto você está questionando o outro, o comportamento do outro, o que o outro faz, o que deixa de dizer, você está apenas espelhando. Porque aquilo que você vê muito claramente no outro é você mesmo espelhado. Aquele defeito que te incomoda profundamente numa pessoa é um espelho. E também é um momento do seu desenvolvimento psicológico. Esse fenômeno é chamado de projeção. Eu primeiro projeto a minha sombra ali, no outro. Eu projeto a minha sombra na cultura, eu projeto na sociedade. Quando você vê uma pessoa muito radical, muito fundamentalista, uma pessoa muito cheia de certezas, aquilo muito radical, pode saber que ela está num mecanismo de projeção das sombras dela. Ela precisa de uma certeza, de uma verdade absoluta, porque ela tem muito medo de olhar para as incertezas que estão dentro dela. Esse final de semana eu assisti ao filme Conclave. Assista, se não assistiu, assista. Eu me emocionei mais de uma vez no filme. E há uma passagem que o decano, e é um filme que a gente não pode falar muito, senão a gente dá spoiler e estraga para quem não assistiu. Mas eu só vou falar dessa passagem. O decano, um cardeal decano, que estava responsável por conduzir o conclave, porque o Papa havia desencarnado, ele tem uma fala que eu achei assim, extraordinária no discurso que ele vai fazer, logo quando os cardeais de todo o mundo se reúnem. Ele fala assim, ele fala que a fé, a dimensão real de fé é uma dimensão de incerteza, que a fé, ela precisa da incerteza. As pessoas que têm muita certeza não precisam da fé. A experiência de fé é uma experiência de incerteza. E a incerteza, ela nos move. Ela nos coloca adiante. Ela nos coloca, inclusive, num lugar de humildade. Eu não sei de tudo. Eu desconfio de alguma coisa. Eu me movo. Mas quando a pessoa senta na cadeira de eu sei tudo, ela corre o risco de se fechar em dogmas, e adotar posturas cristalizadas, como diz a benfeitora espiritual. E começar a perseguir, e começar a discordar, e a ter uma postura sectária. Você entende quando eu falo sectária? Só os que têm as certezas que eu tenho é que estão certos. Então eu gosto muito de gente que não tem muita certeza, porque a incerteza ela move. E a doutrina espírita, ela é prospectiva. Ela te lança na incerteza, ela ilumina, ela clareia,
mas ela te lança no porvir, no movimento. Então você não é espírita para ficar sentado num troninho, numa cadeira, dizendo isto é aquilo, é para fazer isso. Não. Você é espírita para caminhar, para você se mover. A incerteza move. E essa é a dimensão de fé psicológica do espírita. Porque nós não temos fé que vamos ter vida após a morte. Isso aí a gente já sabe. Alguém aqui tem dúvida que é um espírito que vai continuar? Isso aí é pré-escola, né? Quanto mais se sente o espiritismo, quanto mais essa doutrina, que é o evangelho de Jesus numa dimensão de psicologia profunda, mais inquieto você fica. A doutrina espírita te asserena e te provoca e te convoca para o movimento. E esse movimento é seu. Porque se você estiver trabalhando para movimentar o outro sem se mover, você não está muito diferente dos fariseus que Jesus encontrou. E é muito fácil a gente transformar o espiritismo, projetar na doutrina espírita, na sua dimensão religiosa, uma postura dogmática, que o farisaísmo ainda é um aspecto que nós estamos lutando, nos movendo para superar. O igrejismo, a gente está se movendo para superar. Eu vejo isso lá no Peixotinho, na casa espírita que eu faço parte. A gente fica observando o movimento das pessoas. E aí, com muito amor, a gente chega, conversa, tem paciência, porque se a gente deixar, transforma a casa espírita numa sacristia. É verdade. Porque são os conflitos, são as questões, né, que a gente traz. Então, avançando mais no texto da benfeitora Amélia Rodrigues, ela vai dizer que Jesus, ele tinha um poder sobre a tempestade, sobre as tempestades da natureza, muitas vezes provocadas por seres espirituais. Mas Jesus também se preocupava com as tempestades do coração, esses tormentos que envilecem o ser humano e o levam a situações lamentáveis. Então, neste momento da transição planetária, nesse momento turbulento, em que toda maldade, toda a sombra pessoal e coletiva está exposta. Essa sensação que a gente tem de que o mal graça e que ele está vencendo, não é real. Na verdade, o mal precisa ser evidenciado nesse momento. Ele está exposto. Reparem como há pessoas que não têm mais nem vergonha de colocar ideias, conceitos, pensamentos terríveis, medievais, até atrasados, mesquinhos. Tudo que estamos vendo, uma dimensão política, social, coletiva, é reflexo, porém, do coração humano, da alma humana. É a sombra pessoal manifesta na sombra familiar e na sombra coletiva. São os últimos esgares da maldade, após a grande mudança, a grande transformação, que já está acontecendo. Mas é preciso que a gente veja, que a gente perceba a dimensão da dor numa perspectiva social, cultural, sociológica, histórica, que a vaidade, que o egoísmo, que o sectarismo colocam as criaturas humanas.
Ainda ontem na Síria, 1.000 pessoas foram desencarnaram, foram assassinadas. Sem falar nas guerras fratricidas, milhares de crianças, idosos, mulheres sendo mortos, expulsos. Nada justifica a não ser o egoísmo humano. E a doutrina espírita, ela nos lança no universalismo. Então, quanto mais você vai estudando, vai sentindo, vai se transformando, mais universalista você fica. Então, se você for um indivíduo fronteiriço, cada vez mais fechado no seu grupo, na sua etnia, na sua nacionalidade, no seu território, você, você está se afastando da regeneração. Porque quanto mais espírita, mais ser da regeneração, mais sem fronteiras, mais universal, mais fraterno. E aí, nesse momento, uma pergunta para reflexão. O que é que você está fazendo agora? Você está ajudando Jesus ou você está perturbando? Promovendo ideias, conceitos, valores que vão ficar para trás. Qual sua conduta hoje? Qual o seu papel? Você está fazendo esse trabalho de mudança psíquica? Procurando trabalhar os valores internos? Procurando se conhecer? Procurando entender que o Evangelho ele traz ensinamentos de profundo significado psicológico para a nossa transformação pessoal. Você ainda está acreditando que uma guerra vai transformar? Você ainda está acreditando nos infelizes irmãos nossos que alcançaram postos de poder transitórios, que eles vão transformar? Ainda não entendeu que é aqui? É dentro da alma, é dentro do espírito, dentro de cada um de nós a mudança? Então você ainda está apaixonado, apaixonado pelas veleidades humanas. Você está igualzinho a Judas, igual a Judas lá atrás, que próximo a Jesus, vendo Jesus, escutando Jesus, não conseguia entender que quando Jesus falava de um reino, que esse reino era dentro do nosso coração. E Judas, que era filho de Cairos, filho de um grupo étnico judeu, que era tido hoje como se fossem contadores. Eles seriam contadores. Eles trabalhavam com finanças. Então, Judas, ele não conseguia entender quando Jesus falava liberdade, a liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. A dimensão de liberdade de Judas era uma dimensão política do momento sócio-histórico. Ele não conseguia ver Jesus na dimensão psicológica. Ele estava apaixonado. E por isso ele entregou Jesus por 30 denários. E nós estamos entregando Jesus a que moeda? Qual a moeda que a gente está usando hoje? Entregando Jesus, sem entender ainda. Então a gente convoca para esse olhar para dentro e para esse convite que o Senhor nos faz, para que a gente permita que Ele entre em nossa casa, Ele entre em nossa vida, em nossa morada interna. E aí Amélia Rodrigues, ela segue explicando. Para as tormentas do coração, Jesus propôs inúmeras diretrizes de segurança moral. Está lá no Evangelho. Capazes de superá-las. Nenhuma, porém, mais expressiva
diretriz ética do que a que se encontra na lei de amor, propondo um mergulho nas águas agitadas dos sentimentos primários, para deles o indivíduo libertar-se, adquirindo paz. Então, Jesus, ele vai colocar o amor como escolha ética. A principal escolha ética, conduta ética. Principal exercício ético, que vai nos trazer paz interna, que vai nos trazer saúde mental, equilíbrio. Então, na dúvida, pergunte o que Jesus faria lá no modelo do Cristo. Onde está o ensinamento que me ajudará a atravessar essa dificuldade? Se você lê o Evangelho assim, pegue o Evangelho, leia, observe Jesus. Não apenas o que ele diz, mas os movimentos dele, as entrelinhas, o que ele faz. Ali estarão respostas para que a gente tenha uma conduta em todas as situações da nossa vida. A gente não fala nem das parábolas. Gente, as parábolas, elas são de uma profundidade psicológica que a gente deveria meditar devagar, sem pressa, buscando sentidos. Se a gente pegar a parábola do bom samaritano, a figura central do bom samaritano, ela não é a única figura que a gente tem que observar. A gente tem que observar todas aquelas personas que Jesus traz na parábola do samaritano, porque todas representam uma conduta psicológica nossa. Se a gente for observar o levita e o sacerdote, representam o nosso estágio psicológico quando nós sabemos, nós falamos, nós pregamos, nós dizemos que somos cristãos, isso e aquilo, mas os ensinamentos não fazem sentido, não me transformam. Se a gente for olhar para o samaritano, dentro de uma conjuntura social, política, cultural, para aquele contexto sócio-histórico, o samaritano era um proscrito. Ele era alguém que andava em heresia. Era alguém que não tinha o dom divino. Mas era ele que, mesmo sendo um samaritano, que tinha mais a postura que mais agradava a Deus. Semana passada, não, sábado passado, eu fui convidada para o aniversário de um amigo. Esse amigo é baiano, ele é juiz federal e ele é baiano, então a família dele não está aqui. Havia só algumas pessoas da família dele e aí ele chamou uns amigos. E tinha outra amiga minha, que é, também é do Ministério Público, baiana. E surgiu a conversa de religião. Eu não fico pregando para todo mundo, não. Nem fico. Ali era meu momento de eu estava relaxando, brincando. Mas é inevitável, o povo sempre vem perguntar coisas do espiritismo. Então a gente tem que. Por isso que a gente tem que ter postura. Porque a partir do momento que você se diz espírita, você é uma carta viva do espiritismo. Pela sua postura, pela forma como você se conduz. E aí, a minha amiga baiana, ela disse: Eu sou ateia. Eu não tenho religião, não tenho fé, não acredito em nada.
Mas aquela menina, que eu conheço ela, conheço a atuação dela, conheço a forma dela ser. Olha, ela dá de 10 em muito espírita. A postura dela, a amorosidade dela, a generosidade dela. A gente pode dizer que ela seria, vamos dizer aqui, guardadas as proporções, a samaritana, porque é uma ateia. Hoje, vamos dizer assim, guardadas as proporções. Mas ela ama a Deus através do próximo. Ela é generosa, ela é ética, ela é fraterna. E há pessoas que falam de Deus, dizem o nome de Jesus, pregam, não são amorosos, não são fraternos, são muito pelo contrário, pessoas que fomentam guerras e destruição. Então, numa dimensão psicológica, essa moça que diz que é ateia, ela está próxima de Deus. E nessa conversa, pela primeira vez, ela falou, entre lágrimas, por que que ela ficou ateia. E ela vai contar uma experiência que ela teve na adolescência com uma determinada religião e que ela se desapontou demais com aqueles que se diziam homens de Deus. Então, na verdade, ela não está magoada com Deus, ela está magoada com os homens que se dizem cristãos e que não são cristãos, e que subvertem os ensinamentos do Cristo. Mas não era naquele momento, num almoço, num aniversário, que eu iria dizer isso para ela. Ela chorou, se emocionou. Eu só fiquei passando a mão no cabelo dela. Em outro momento, a gente pode conversar mais profundamente, porque é o momento dela. Então, assim, dizer que é espírita, reconhecer-se espírita, é só uma decisão que você toma. Você tomou a decisão, você está aqui. Mas o processo de se espiritizar, como diz a benfeitora espiritual Amélia Joana de Ângeles, é que fala disso, espiritizar, é saber se espírito e viver os valores espirituais, fazer emergir as potências divinas. E isso vai ser no processo. Jesus nos convida a viver essa aprendizagem. E, meu Deus, a hora voou. Eu vou só avançar aqui um pouquinho, quero trazer um momento. Amélia Rodrigues vai dizer: Jesus sabia que o único sentido da existência humana é de adquirir a flama do amor e devolvê-la, deixando-se abrasar pela sua labareda e ampliar os horizontes da solidariedade, expandindo-se os sentimentos em favor do próximo e de todas as manifestações da natureza que são obras do Pai. Então a gente quer deixar esse ensinamento aqui como a grande cura psicológica, como o grande chamado do Espiritismo, dos ensinamentos do Cristo. A provocação que o Espiritismo nos faz é para que sejamos amorosos. Primeiramente, amorosos com a nossa própria pessoa, porque isso está lá na resposta de Jesus a Nicodemos, o doutor da lei, quando ele pergunta o que é preciso fazer para adentrar o reino dos céus. Amar a Deus, responde Jesus, com todas as forças do nosso coração, e amar ao próximo como a si mesmo. A condição essencial de amar a Deus não prescinde de que amemos a nós mesmos. Sem amar a nós mesmos, o nosso amor ao próximo é um amor imperfeito que claudica. E a gente também não ama a Deus. Amar a si mesmo é compassivamente olhar para o nosso coração, para a nossa capela interna, com muita coragem, reconhecer os aspectos conflituosos e compassivamente acolher essas sombras. Não para anuir com os erros, mas para reconhecer o nosso estágio moral, o que ainda precisamos iluminar.
trazer para um nível de consciência esses aspectos sombrios que nos afligem. Porque quando nós nos desconectamos dessas sombras, dessas aflições, nós entramos em depressão, em ansiedade, nós adoecemos. Então é preciso olhar para dentro da gente. Quem sou eu? Quais são meus aspectos que eu já consigo ver, eu já consigo, ó, já veja, eu passo por sofrimento por causa disso. O que é que se repete na tua vida? O que é que está sempre acontecendo, te convocando a esse olhar amoroso, te convocando para esse alto amor e reconhecendo esses aspectos que precisam ser iluminados dentro de você, você consegue olhar para as sombras dos que compartilham a existência com você com mais compaixão. Porque a postura do outro, a conduta do outro, ela faz uma conexão com a sua. E você pode se compadecer. Você não vai combater mais no outro aquilo que não tem coragem de enfrentar em você. E aí você vai superar o fenômeno da projeção. A projeção recua porque você se aceita como ser imperfeito, como um ser que está não vir a ser, que está em processo, e humildemente você se coloca no seu lugar. Para de arengar com as pessoas, se ocupa dos trabalhos, agradece. Eu lá no Peixotinho agradeço tanto todo o trabalho que eu sou convocada. A espiritualidade me convocou para uma tarefa lá de reestruturar todo o atendimento fraterno. Fiquei super preocupada, será que ia dar certo? Uma casa que recebe muita gente, muitos trabalhadores, fazer um grande treinamento e reestruturar, organizar. Cada vez que a gente se colocava nesse lugar, sabe, de aceitar a tarefa, não como porque somos melhores, porque não, é uma tarefa. E a gente ia se conectando com a espiritualidade, ia escutando as intuições. E aí ontem eu estava lá na tarefa e o atendimento fraterno estava lindo, as equipes todas trabalhando, muita gente chegando, e a gente se emocionou. Que lindo, meu Deus! Olha só, não é meu, é do Cristo. A gente entrou em sintonia, a gente se colocou no lugar. Eu, eu não achei que eu era melhor, nem que eu era incapaz. Eu achei que a tarefa chegou. E se a tarefa chegou, eu ia me colocar no lugar da sintonia, do amor, para poder perceber quais eram as diretrizes. E assim somos nós. Onde Jesus está convocando você. Rafael foi convocado agora para a paternar. Essa é a missão de Rafael agora. Cada um de nós temos uma missão. Onde estivermos, que Deus nos abençoe. Que Jesus de Nazaré, nosso mestre, nosso amigo incondicional, o divino psicoterapeuta, possa fazer sentido psicológico em nosso coração. Que finalmente nós possamos aceitá-los como modelo e guia. Muita paz. Obrigada, querida. Ótimas reflexões. Estamos pedindo para o Carlos fazer as perguntas, porque a minha internet ela está oscilando, tá? Com você, Carlos, por favor. Ok, muito bem. Nossa saudação fraterna a todos. E, Nani, primeira pergunta. A incerteza me move, me leva à busca. Porém, as conquistas de certezas das reflexões da fé raciocinada não podem ser consideradas positivas? Claro que sim, mas elas não podem se cristalizar. Se fosse fé raciocinada, e você ficar só nessa dimensão, eu sei, eu compreendo, tenho certeza das coisas, e não sentir, é, você vai acabar ficando ali, ó, não faz sentido. A incerteza, ela abre.
Quanto mais você sabe, mais o campo se abre. Quanto mais você aprofunda, quanto mais você olha para dentro de você, mais a coisa vai. Tem uma expressão que se diz: o buraco é mais embaixo. Isso é bem junguiano, né? Porque a análise junguiana chama você para esse mergulho para dentro. Mas o céu é mais em cima. Quanto mais você estuda, quanto mais você vê, mais amplo. A doutrina espírita ela não te fecha, não te dogmatiza. É isso que eu estou querendo dizer. Você não fica uma pessoa cheia de certezas, de sentenças. Isso é isso e aquilo. Na verdade, é uma pessoa chata, chatérrima. Quanto mais você é espírita, mais você contempla, mais você observa, mais você sente. E você caminha na incerteza, porque é prospectivo, te convoca para frente. Não sei se ficou claro para você isso. Muito bem. E nós temos outra pergunta que está relacionada com essa, que foi apresentada também anonimamente. Se eu tenho certezas adquiridas pelas vivências, pelos estudos espíritas, não estou me apropriando dos traços psicológicos do Cristo, ou seja, estou buscando desenvolver a empatia, a humildade, a amizade, o amparo e o desenvolvimento do outro via a aprendizagem, não é? Sim, é um estágio. É um estágio. Você está estudando, você está aprendendo, você está fazendo construtos cognitivos, mas você só vai se mover mesmo quando você passar a ser, quando você passar a sentir. Aí você vai ser uma carta viva desse ensinamento. Você não precisa nem falar. O que você faz já é um ensinamento. Deixa eu dar um abraço numa pessoa. Oi, Selminha. Selminha está aqui pela primeira vez. É, Oi, Selma. Beijo. eu ia aproveitar o que ela colocou e dizer assim, vamos dormir mais leves, né, Beijo, Selma? Nani. Beijo. Vamos dormir mais leves, né, Selma? E entrou uma pergunta aqui da Gil, e ela colocou assim, Nani, vai ser a última em função da hora. O meu sentimento é que estamos distanciando muito da verdadeira afabilidade cristã, sobretudo para conosco mesmo. Por quê? Ô, Gil, eu queria dizer para vocês, para mim também, todo dia eu tenho dito isso para mim também, nesse momento de tanta exacerbação do mal, eu tenho procurado me distanciar desse mal, assim, não é me alienar, mas eu tenho buscado a afabilidade, tenho procurado fazer o máximo de bem que eu posso, onde eu estou convocada. Tenho procurado conversar sobre coisas boas, escrever coisas boas, fazer coisas boas. É muito fácil, nesse momento, a gente perder a afabilidade, porque, assim, é muita crueldade, muita maldade. E isso vai mexendo com muita coisa dentro da gente que a gente ainda não superou. Então, eu queria dizer que a grande resistência hoje é procurar não sintonizar com a maldade. Para nada. Você não tem que estar falando sobre isso. Fale do bem, escreva sobre o bem, divulgue o bem, atue no bem, ilumine. Esse é o momento da gente acender a luzinha que a gente tiver. Seja um candeeiro, seja uma lanterna, a luzinha que a gente tiver, acenda. E eu acho que nesse exercício de acender a pequena luz, a afabilidade ela vai ganhando espaço. Então, a gente precisa deixar de olhar para esses seres ruidosos. Você vê como o mal é barulhento? O- Inclusive, falar do mal, fazer coisas ruins, pregar o mal, a violência, tem sido, inclusive, estratégia política nesse momento. Então, a gente não pode sintonizar com isso. Cada um de vocês que estão aqui,
Nós somos os trabalhadores da última hora. Façamos luz onde estivermos. Muito bem, Nani. Nosso agradecimento, não é? E aí informar que a semana que vem o Geraldo estará apresentando o tema Decisão e Destino. Então, ficam todos convidados a comparecer. E, Nani, nós pedimos, assim, considerações finais e a prece, pode ser? Considerações finais, elas vêm junto da prece, que a gente acha que a gente já fez. Vamos orar, vamos orar. Amigo Jesus, divino condutor de nossas vidas, a tua figura amorosa, impoluta, de braços abertos envolvendo todo o nosso orbe, pedimos, Jesus, nossos corações juntos, aqui virtualmente conectados, cada um em sua localidade. Vibramos paz para o nosso planetinha que estertora. O reflexo da ignorância humana é ignorância, Jesus, apenas ignorância. Permite, amigo divino, que os eflúvios do teu coração possam alcançar todos os quadrantes da terra, acalmando as dores das mães perseguidas, das criaturas que foram expulsas das suas terras, dos que estão sendo flagelados pelas guerras, os que ainda sofrem do mal, da fome. Imagine numa época dessa. Ó Senhor Jesus, mas que a tua misericórdia alcance também aqueles que são os agentes de toda essa balbúrdia. Permite, amigo divino, que as claridades do teu coração possam diminuir essas inquietações desses dias. Fortalece-nos, Senhor. Dá-nos luz, discernimento e força para nos mantermos resistentes, alegres, afáveis, corajosos, fazendo o bem que possamos fazer onde estivermos. Assim seja.